E essa palavra de hoje é muito clara. Para quem você dá ouvidos na sua vida? Ou seja, para quem você aceita escutar. Então, até o final aqui tu vai entender isso de uma forma clara. E para começar isso, eu tenho meditado sobre a voz que ela guia teu destino. Qual é a voz que guia teu destino? É a tua voz interna, é a voz das pessoas, é a voz de gente que nunca construiu nada, é a voz de quem te promete um monte de coisa e não entrega nada, é a voz de pessoas frustradas, é a voz de pessoas que talvez até o teu mal querem, porque o brasileiro infelizmente tem isso. Então, o que molda a tua visão é também quem você ouve, né? Se você for analisar hoje, trazendo uma analogia aqui, o Adão e Eva, eles escutavam a voz de Deus, mas eles escolheram escutar a voz da serpente, ou seja, a voz da visão terrena. Então, hoje as mídias, os influenciadores, as pessoas que estão na tua volta, a tua família, aquelas pessoas que você vai pedir opinião. E eu ensino isso dentro do Império, que opinião, a lata de lixo está cheia. Nós precisamos de pessoas que se posicionem. Então, às vezes tem gente que não está se posicionando nas redes sociais, mas está se posicionando de outra forma, pensando com uma visão do rio além da curva. Ou seja, quais são os tipos de pessoas que vocês acabam ouvindo? A própria palavra diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me ouvem. Então, acho que é em João que fala isso, não lembro agora exatamente, mas traz muito essa reflexão. Por que você está fazendo esforço para que as pessoas te escutem? Por que você faz esforço para que as pessoas te ouçam? Então, o que é para ser seu em Deus já está liberado, já está confirmado, já está também consumado. Agora, nós ficamos mexendo muitas vezes em coisas que não faz sentido e ouvindo coisas de pessoas que também são sem sentido. Se for para escutar pessoas, escutem pessoas que têm frutos, que multiplicam, que têm resultado, que realmente vivem o que pregam. Porque senão nós acabamos nos perdendo de escutar a voz da serpente de novo. E a voz da serpente, trazendo aqui num contexto geral, é a mentira. Por quê? Porque as pessoas ou elas estão julgando ou elas estão frutificando. Então, por isso eu estou trazendo essa visão para vocês, para o segundo ponto muito claro, para nós termos um alinhamento com a verdade. Por que o mundo está cada vez pior? Não é o mundo, são as pessoas que estão cada vez pior. Por que está acontecendo esse monte de fatos aí? É porque isso causa revolta e indignação das pessoas de bem. Porque enquanto os bons não se levantarem, nós seremos governados pelo mal. Agora, as pessoas são más? Não, as pessoas não são más. Elas só tomam decisões e ouvem ideologias malucas que fazem mal para ela e para si mesmos. Então, não faz sentido nós brigarmos contra uma guerra que já foi vencida. Então, o que acontece hoje é como se a máscara estivesse caindo. A máscara no Brasil, a máscara no mundo, a máscara nas religiões, a máscara dos relacionamentos, a máscara de influenciadores, a máscara de pessoas que de fato não vivem aquilo como uma verdade. Então, esse alinhamento da verdade, ela não é só mais uma ideia ou uma pessoa. O alinhamento com a verdade é o alinhamento com Jesus. Só vai ao Pai se for por mim. Por que grandes evangelistas estão sendo mortos agora, a sangue frio, e ainda sendo chamado de extremista? Ou seja, eu não vou adentrar isso, mas o cara é contra as armas, usa uma arma, mata sangue frio e ainda fala que o outro é extremista. É isso que o inimigo faz. Ele faz aquilo que ele mesmo prega. Pelo menos alguma coisa aí tem como verdade. Que ele diz, eu não estou valendo nada e eu vou provar que eu não estou valendo nada e ainda vou assinar embaixo que eu não estou valendo nada. Pelo menos isso ele carrega com verdade. Então nunca foi tão fácil compreender um lado, ou o lado da verdade ou o lado da mentira. Então essas vozes que nós ouvimos distorcidas, hoje em dia tem muita IA que distorce muita coisa, e tem gente que acredita, daí parece as titia da internet, os vovô da internet que não conseguem discernir o que é verdade e o que é mentira na internet.
Então, é uma incoerência, né, que muitos entram na internet e pedem aplauso. Pegam uma notícia desgraçada da internet e vão lá e repostam porque querem aplausos. Porque eles não têm coragem de sustentar a própria verdade, de dar a cara a tapa. Por exemplo, esse influenciador que foi morto agora. É um cara cristão, tem família, tem princípios, tem valores, defende o que acredita e ele foi destruído na TV nacional e está rodando na internet, quem está acompanhando. Agora, o que causa a indignação maior de tudo, que é aí que nós precisamos guardar o nosso coração, é para nós não agirmos da forma animal. E animal é o quê? Começar a julgar, apontar, julgar e criticar. A pergunta que você tem que fazer é o que Jesus faria nessa situação. Eu, particularmente, visualizo que isso é um grande chamado de Deus para dizer: se levantem com a verdade. Porque uma andorinha só não faz verão. Vocês viram o que aconteceu no Nepal? O povo se indignou com a corrupção e foi lá e virou tudo. A própria palavra de Jesus foi: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós viemos sim para respeitar as leis, mas também para fazer justiça. Então, quais são os tipos de vozes que tem falado no teu ouvido? Da distorção terrena, da mentira, da manipulação, do achismo? Quais são as vozes? E para finalizar, por que a verdade ela é perseguida? Por que a verdade é perseguida? Jesus foi perseguido, foi crucificado, foi humilhado, foi cuspido, foi chutado. Por que a verdade é perseguida? Dificilmente você vê um pai de família perseguindo gente à toa, a não ser que o cara é perturbado. Mas esse lado de extremismo é como um pêndulo. Imagine um pêndulo que ele vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. E ele não para. E nós mesmos, muitas vezes, é que estamos movimentando isso. Por quê? Porque a verdade incomoda quem é de mentira. A verdade incomoda, ela confronta. Por que tem gente, não fui com a cara do Denis? Claro, meu irmão, é porque tu tem uma vida de mentira e eu falo a verdade e você não gosta. Você fica incomodado. É porque a nossa geração, muito se fala, nossa geração é fraca. Eu acredito que essa geração não é fraca. Ela só falta instrução, falta direcionamento, só falta verdade, só falta sabedoria, só falta compreensão, só falta entendimento, falta discernimento das coisas. Não, espiritualmente é como se fossem bebês. Então, o mundo, ele ama narrativas. Deixa de ser bobo. Coisa que eu mais ensino dentro do Império é deixar de ser bobo e manipulado por narrativas ideológicas. Ambos são fantoche. Assistam lá no Brasil Paralelo, quem não puder, o Teatro das Tesouras. É só parar para pensar um pouquinho. Antigamente, quem era de extrema direita agora virou esquerda. Hoje, eu nunca esqueço isso. Tinha 12 anos, entrou um cara político dentro de casa, falando que era contra fulana. 2 eleições depois estava a favor da fulana e sendo vice da fulana ainda. Ou seja, cuidado com as máscaras. E o que está movendo agora não é sobre morte, é sobre vida. Jesus deu a vida para cumprir o propósito dele. E talvez esse cara cumpriu o propósito dele, que era causar uma revolta no mundo. Mas não é uma revolta no mundo de gente religiosa, de gente... Hoje o que atrapalha as pessoas a acessar a verdade é a religião, é a religiosidade. Um dia o cara me perguntou, qual é a minha intenção com isso? Qual é o objetivo que eu tinha com isso? Sendo mais específico, ele perguntou, qual a finalidade que tu tem com isso? Meu irmão, quando eu tiver que explicar o que eu faço com uma caneta, pronto, aí tu já prova que tu não está preparado para viver exatamente o que Deus tem para derramar. Então, quando você decide ouvir e viver pela verdade, automaticamente tu vai dar um choque no sistema. E o sistema incomoda. E o sistema vai fazer o que faz hoje em dia, que está fazendo, na visão política. Então, eu não sou político. Tu é um político, cara. Tu é um político na iniciativa privada. Mas eu tô com o meu relacionamento ferrado. Aí você vai escutar a amiguinha frustrada, ferrada, fudida, que não tem nada.
Então nós precisamos levar um choque de realidade e entender que muitas vezes nós não vivemos o propósito de vida que Deus quer para nós, porque a gente tem medo de ser perseguido. Eu tenho medo de ser perseguido. Mas daí tu quer ser igual a Jesus? Jesus, me ensina a ser igual a você. Aí o primeiro hater que vem na internet fala, te dizer contra você, você foge, cagão. É isso que nós estamos vivendo. Esse cara que foi morto é tipo esse magrão da política aqui no Brasil. Meu Deus, fugiu até o nome dele. Tô no flow aqui que fugiu o nome dele. Da política, o deputado ali, me ajuda alguém aí. Nicolas, obrigado. Nicolas Ferreira. Ele é tipo o Nicolas Ferreira, que tem coragem de debater, tem coragem de enfrentar, tem coragem de confrontar, mas não é para provar nada para ninguém, é defendendo algo. Então, o que está alinhado com a verdade na tua vida? Simples e profundo. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se tu ainda não conhece a verdade, é por quê? Porque tu ainda está vivendo uma vida de mentira. E porque tu ainda não foi liberto. Então, como que eu consigo fazer isso? Essa é a pergunta. Como que eu consigo fazer isso? Fazendo justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois nele é o reino dos céus. Então, se você olhar hoje alguém que está sendo perseguido, pronto, ele está cumprindo o propósito dele, porque o propósito de Jesus foi o quê? Ser perseguido, ser rejeitado. Você quer ir para a internet, você quer ser o quê? Amado? Tu vai ser chicoteado, tu vai ser maltratado, tu vai ser humilhado, tu vai ser diminuído. Então, aonde que está a nossa mentalidade? Nossa mentalidade está terrena, nossa mentalidade está carnal, nossa mentalidade está em contar historinha, nossa mentalidade está em ser manipulado, não está com a mente renovada. Então, que a gente pare de falar só versículo e viver eles, pare de decorar a Bíblia e não praticar ela, que a gente pare de fato de guardar as nossas palavras que estão guardadas aqui, ó. Cara, nós estamos perdendo, o Brasil é tão neném que está perdendo para um bando de moleque lá no Nepal. Um bando de moleque. Piazada lá, vocês viram, alguém viu o discurso, eu vou ver se eu acho o discurso de um guri de 20 e poucos anos, falando mais que autoridade. E aí tu olha hoje para nossa geração aqui, tu vê um bando de Enzo que não sabe nem descascar uma... Esses dias um guri não sabia nem que abacate tinha caroço, amigo. Não sabia nem que manga tinha caroço, pra você ter uma noção. Por quê? Porque o papai e a mamãe faziam para ele, a empregada fazia. Então são gerações. E se nós não se posicionar nessa geração, e não é para enfiar a goela abaixo de ninguém e botar a verdade goela abaixo de ninguém, é para nós levantar de fato como uma nação que para de ficar choramingando, que o Brasil é muito imposto, que o Brasil só tem corrupto, que o Brasil não se posiciona. Então seja você a pessoa que se posiciona. E nós estamos fazendo isso. Como que a gente está fazendo isso, Denis? Causando uma revolução silenciosa. A gente é bem pequeno comparado a muitos movimentos, mas a gente faz um barulho danado. Acabei de conversar com um cara que faz parte do ecossistema, que o cara sentou numa mesa de gigantes. Então Deus não quer saber o quanto dinheiro você tem, o trabalho que você tem, o que você faz. Ele quer te usar. Deus vai usar até as pedras vão gemer se for necessário nos últimos tempos. Mas que você utilize a tua boca para proclamar a verdade. Esses dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o pessoal lá comemorando independência ou morte. Mentira, o Brasil ainda é escravo. Não, a proclamação da República. Que proclamação? Que liberdade que existe? Que ordem que existe? Que progresso que existe? Não existe nada. Eu não sei vocês, meu irmão, mas eu de um dia pra cá, eu tô estragado no meu coração. Eu peço Deus, guarda meu coração. E eu tava ali, eu falei pro Lucas, eu preciso falar hoje pra esses homens, sei lá, pelo menos uma pessoa vai dizer assim um amém, vai entender de fato o que eu tô liberando. Por quê? Porque enquanto você não se levanta, ninguém vai se levantar por você. E aí eu vejo os caras muito neném reclamando e murmurando porque não tem um dinheirinho pra pagar um boletim de 100 pila. Para, amigo. Existe uma guerra muito maior, essa guerra é espiritual. Essa guerra é de homens que estão se posicionando com verdade. Então, o meu clamor hoje nesse encontro é para que você acorde, você se levante e você se posicione, porque Deus vai te entregar
tudo que você precisar, o armamento que precisar, a sabedoria que precisar, para que você possa viver o seu propósito que você veio fazer. Então, medite sobre isso. Não tome como uma verdade que eu estou te falando. Peça para Deus revelar no teu coração e, de fato, compreenda. Será que eu estou vivendo, de fato, o que é necessário viver? Será que eu estou fazendo o que é necessário fazer? Que voz que eu estou ouvindo? A voz da minha história? A voz das pessoas na minha volta que estão cada vez mais frustrado e perdido? A voz de gente que quer me botar a ladeira abaixo? A voz de gente que amanhã depois quer deixar o país virar um comunismo, uma Venezuela, um socialismo que não funciona? Sinceridade, eu não estou falando aqui por mim, eu estou falando pelos meus netos e bisnetos que virão por aí. Porque eu já conversei com muitos cubanos e muitos venezuelanos. Os caras vieram pro Brasil, até os dentes deles eram mole, porque lá não comiam carne fazia não sei quanto tempo. A menina entrou dentro da farmácia, chorou, porque lá sabonete nem existia. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, e esse tempo de guerra, se nós não se posicionarmos... Vocês acham que o Denis quer... Ontem um cara veio me azedar a cabeça e dizer, o Denis quer vender retiro, meu irmão. Demonstra o quanto de imaturo você é ainda e o quanto você já está sendo engolido por essa onda. E essa onda eu estou falando há mais de 2 anos, que é a onda da verdade. Então tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo na política, na economia, dentro da tua casa inclusive está reverberando, talvez você não percebeu, tudo aumentou, menos os teus recursos, menos a tua autoridade, menos as tuas legalidades sobre ambientes que você entra. Então o cara quer conquistar uma grande empresa, mas não conquistou nem a legalidade e a autoridade sobre a própria casa. Então vamos nos conectar nesse movimento. Se você sente que não é esse chamado contigo, meu irmão, beijo no teu coração e tá tudo certo. Mas cedo ou tarde a gente vai se encontrar, porque é o que eu tenho falado. E não é eu que tenho falado, é Deus que tem falado. Toda boca confessará e todo joelho se dobrará. E só que aquele evangelhozinho de vir, passa a mão na cabecinha, coitadinho, meu filhinho amadinho, tu é amado. Isso não funciona mais. O que funciona é dizer, mano, vai acordar ou não vai? Tu vai se levantar ou não vai se levantar? Chega desse vitimismo, chega desse coitadismo, chega de historinha, chega de ouvir mazela e pereba que você carrega, porque isso tudo já ficou na cruz. Então, ontem um maluco veio e falou pra mim, porque minha religião, a gente não pensa assim. Continua com a tua religião. Porque eu tô cuidando de órfãos e viúvas. Se tu não tá sendo homem de verdade, tu é um órfão. E se tu não tá sendo homem de verdade, a tua mulher já é uma viúva. Então já tá tudo fora de ordem. E Deus, ele ama a ordem. Eu declaro sobre a tua vida que nesses próximos dias você possa ouvir a voz de Deus. Você possa ouvir a guiança do Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida que você possa ouvir a voz da verdade e sem medo, porque o inimigo só quer te colocar medo e culpa na tua vida. Chega de andar como um culpado e um medroso. É tempo de você andar com coragem e ousadia. Eu declaro sobre a tua vida. Se conecte com essa palavra. Coragem, ousadia, fé, obediência, honra. Por quê? Porque nós já triunfamos, nós já vencemos. Só que muitos aqui talvez estavam se escondendo. Então chega de se esconder. Chega de andar igual um aleijado, esperando um milagre. Levanta-te e anda. Fé. Tá bom, meus irmãos? Então, um beijo no coração de vocês. Lucas, é isso que eu queria compartilhar hoje. Espero que possa ter entrado como uma flecha no coração de vocês. Já é. Amém. Ô, Denis, aproveitando aí, eu acredito que pode ser até um questionamento de muitos aqui, né? Na tua visão como líder, qual que seria o direcionamento, né? Qual seria o primeiro passo de posicionamento em direção a tudo isso que tu trouxe? Seria abrir a câmera e fazer uma live? Seria, enfim, não sei, dar um direcionamento até para que fique mais claro, assim, para Boa, Lucas. Boa. O que eu